Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos na nossa terceira análise de World Building dos inscritos. Se você quiser saber mais de como manda esse material para mim, fique aí no vídeo. E se quiser saber como funciona o World Building dos seus colegas inscritos, fique no vídeo também. Então, bora! Vocês na direita, o sistema mágico Arcanologia. E eu gostaria de começar falando que se você quiser também mandar o seu material, me manda por e-mail, o e-mail vai estar na descrição, ou se quiser entrar em contato comigo no Instagram, @wordbuildingparatodos, para que a gente converse um pouco mais e você explique mais ou menos o que você tem, para ver se você consegue mandar o material para fazer uma review. Também pode mandar pelo Instagram, via direct, que a gente vai conversando. E eu queria começar primeiro que o Igor, da mesma forma, ele entrou em contato, mandou o material dele para mim. Eu fiz uma pré-análise, mandei para ele, depois ele respondeu algumas perguntas, deixando mais encorpado. E agora esse é o resultado para vocês. Beleza? Então vamos começar aqui. Eu queria começar primeiro falando sobre o nome do sistema mágico dele, que é o Arcanologia. E é legal porque primeiro começa com essa ideia de arcano, que remete a essa parte mais mágica, tanto que o próprio é um sistema mágico. E também ele coloca o sufixo logia. O sufixo logia vem do grego, que é estudo, trabalho, teoria. Então faz sentido pelo fato de ser algo remetente ao estudo da magia, da mesma forma que sociologia, o estudo do social, o biologia, o estudo da vida, a fisiologia, o estudo dos processos químicos do corpo, e assim por diante, trazendo então essa premissa mais exótica, esotérica, porém com um arzinho de científico, que é a proposta que ele quer trazer. Então, queria começar aqui com um resumo. O ar do mundo flui com as propriedades de uma molécula mística chamada de arqueonóxido. Muito estudo permite a manipulação desse elemento que produz efeitos mágicos. E é legal porque, assim, quando eu peguei esse resumo, eu achei interessante, principalmente porque ele fala sobre uma parte mágica que foge do tradicional, foge dos deuses, foge das relações, foge do divino, foge do intrínseco. Claro que tem um pouco aí do místico, da alma, do espírito, porém é bem natural, é bem científico, tanto que ele já traz esse termo mais científico pro fator. Diferentemente, como por exemplo, no Mago Ascensão, que ele precisa fazer com que as tramas do universo, a fibra da realidade se modifique para que aquilo aconteça, causando um paradoxo. Na verdade, sim, é uma ciência, é algo natural, que acontece normalmente, porém precisaria de alguns efeitos diferenciados, e esse efeito diferenciado vem a partir de um composto químico que é possível modificar as propostas biofísicas da realidade. Então é como se esse composto químico causasse, entre aspas, bem entre aspas, um fator mutagênico que pudesse fazer com que o ser humano tivesse capacidades supra-humanas que pudesse moldar a realidade de uma certa forma a nível molecular. Então achei isso bem legal. Até que pegando aqui a questão da origem, diz que o arqueonóxido surge naturalmente com a união do oxigênio do ar com a toxina arcagênio, produzido pelos cogumelos do abismo que nasce do extremo sul do planeta, nas terras de Marbis, na região onde o abismo vaza para o mundo e a pressão do ar é muito maior do que do restante do planeta. Esses fungos conseguem proliferar até mesmo em climas extremos, uma vez que têm origem do plano abissal e evoluíram para viver em atmosferas e climas mortais. Os ventos levam as moléculas de arqueonóxido para o resto do mundo. Então, queria primeiramente falar assim, que eu gostei bastante da nomenclatura descrita, tanto que ele fala do termo arqueonóxido, como se fosse realmente uma molécula de arquém, no caso que até ele coloca aqui o arcagênio, associado ao oxigênio, né, que a terminologia óxidos é um composto halogênio juntamente com o oxigênio, então fazer essa associação eu achei bem interessante. E aprofundando um pouco assim na viagem
do, do fator, é legal porque é um composto produzido a partir de um cogumelo. Então existe aí uns radicais livres, existe alguns compostos, tanto que se você for pegar na própria descrição da origem, você percebe que ele coloca OA negativo, como se fosse um radical livre para se conectar com algum outro composto químico. Então achei bem legal essa ideia, essa proposta que ele traz referente a esse composto químico original. E como é um composto produzido por fungos, apesar de ser fungos apicais, de biologia que a gente desconhece, é um composto químico orgânico, então, já pegando a própria nomenclatura, eu posso dizer que o arca, que vem do arcagênio, junto com a terminologia "en", na química orgânica, que seria uma dupla ligação, junto com o óxido associado a um oxigênio. Então, eu acho bem legal essa questão de que você consegue puxar um pouco da química orgânica do mundo real dentro da proposta do nome da química orgânica produzido pelo nosso autor aqui. E uma coisa que eu gostaria de ver, porque ele trata o arquenóxido como uma toxina arcagênia associado, faz esse composto químico final, trazendo essa etimologia. Tanto que até o próprio nome arcagênio também existe uma etimologia do arca associado a esse arcano, e o gênio, como ingenius loci, que a gente fala sobre a questão da essência de alguma coisa, onde até coloco eu colocar aqui no cardzinho para vocês, falando um pouco sobre o Genius Loci no world building, aproveitando essa conexão que ele faz com a própria etimologia da palavra. Tá? Então iremos falar agora um pouquinho sobre algumas limitações que tem o sistema mágico dele. Basicamente, o que nós temos aqui? O arquenóxido demora um tempo para viajar das terras de Marvis até o resto do planeta, então não é possível lançar inúmeras magias em sequência em curto período de tempo. O arcano, que é o nome do usuário de magia, deve saber falar a língua específica dos seres do abismo para poder manipular a magia com segurança, pois a língua abissal possui uma frequência de ressonância que estabiliza a molécula. Ok, então vamos lá. Primeiramente, nós temos uma limitação número 1, que é espacial geográfica, né? Caso você esteja longe das regiões do abismo, a concentração de arquenóxido é bem baixa, dificulta a utilização. E a outra limitação é do próprio usuário, porque caso ele não souber ou tiver dificuldade com a língua abissal, ele vai ter dificuldades em si com as magias. Eu achei legal essas duas limitações, porque tira um pouco da totalidade da responsabilidade do usuário e se coloca um pouco na responsabilidade geográfica, além de ser um limite manipulável, porque se você conseguir, por exemplo, sintetizar ou encapsular isso, você pode, por exemplo, colocar em locais fechados essa manipulação, caso eu queira fazer uma grande explosão, uma grande magia num lugar fechado, eu consiga fazer com encapsulamento dessa toxina aí a partir disso. E também as pessoas que fossem fluentes teriam essa facilidade na hora de falar. Mas isso me vem algumas indagações, como por exemplo, seria possível fazer artificialmente? Do tipo, você pegar o fungo, retirar a substância química específica, né, o princípio ativo dele, seria possível sintetizar? Seria possível a produção em massa dos fungos, por exemplo? Ou a tecnologia não chegou a esse ponto? Eu acho que seria interessante colocar no texto final, quando já estiver já para amadurecer esse sistema, para saber se seria possível, porque isso seria de grande valia saber esse conhecimento. Ok? Indo então agora, a gente chegando aos custos da magia, nós temos aqui. O arquenócito torna-se extremamente radioativo quando se transforma e a descarga contínua da energia da transformação dele causa uma doença chamada dolor foscus, ou dor negra, que apodrece o corpo e enfraquece a mente, facilitando a possessão dos demônios do abismo. O arcano também precisa se manter completamente focado durante a transformação do arquenóxido, pois qualquer erro pode causar resultados indesejados.
Então, assim, eu achei interessante. O custo está relacionado a uma doença que aos poucos vai matando, vai consumindo. Aí, ainda mais o termo dor negra associado à peste negra, eu achei isso bem legal, porque tem a ver com essa questão do abismo, da morte, a podridão, ainda mais que a peste negra foi uma das responsáveis por destruir grande parte da população da Europa na época. Então, acho bem legal, achei bem interessante essa associação da, da peste negra com a dor negra. Mas o ponto que me pega um pouco seria que isso me traz um pouco assim do tipo, não me parece muito um custo, me parece um pouco uma consequência. A consequência do uso causa a, a, a doença. Claro que existe uma linha tênue entre custo e consequência, é um fio bem pequeno, mas me deu a parecer que um pouco essa dolor focus, essa dor negra, ela parece muito mais a consequência do que um custo. Acredito que poderia ter alguns outros fatores biológicos associados, como por exemplo como ele precisa reagir com oxigênio, um custo seria uma grande inspiração do oxigênio para poder soltar essa magia, ou algumas regiões com pouco oxigênio não teria tanta reação, ou pessoas com problemas, o custo, por exemplo, como existe essa troca gasosa nos pulmões, aos poucos ir consumindo o pulmão. Então acredito que alguns custos um pouco mais diretos seria interessante, não apenas uma consequência, apesar de que achei interessante, sim, associar uma doença como um custo para o seu sistema mágico. Mas eu acho que você poderia melhorar um pouco essa descrição da doença, colocar tipo a evolução dela, os quadros, o quadro mais leve, o quadro mais mortal, os sintomas. Acho que você poderia desenvolver um pouquinho mais essa questão dos sintomas e dos quadros, porque como é um custo referente ao sistema mágico, acho que seria interessante você sim explicar um pouco mais como funciona essa doença para que as pessoas entendam o quão custosa é utilizar dessa magia, não simplesmente tipo, causa uma doença X aí que os magos têm. Ai. Até ele coloca, né, ele especifica a doença, onde é colocado com mais detalhes. Mais um ponto antes de entrar realmente na descrição da doença eu achei legal, interessante, mas ele coloca dolor focus como a tradução da doença, só que do latim significa dor marrom. E eu fiquei um tanto intrigado de por que ele colocou como dor marrom, sendo que o português que ele colocou é a dor negra. Se fosse, por exemplo, dolor fusque, né? Se você tirasse o final, esse US, ficasse só Fuscu, né? Tipo um fusque ou um fusco, se tornaria uma outra tradução que seria mais como a dor é escura, né? Dolor fusque é a dor escura, então eu fiquei um pouco intrigado depois. Igor, quando esse vídeo sair, coloque nos comentários aí o porquê você escolheu a cor marrom como a terminologia do latim. Se foi só sonoro porque você achou mais bonito ou se tem alguma coisa a mais nisso aí. Beleza? Então, adentrando um pouquinho sobre a descrição da doença dele, nós temos aqui. No mundo, o reino espiritual e físico são separados apenas pela percepção humana. Existem raças capazes de enxergar o mundo espiritual e todos os espíritos enxergam o mundo material. Sua força mental representa a força do seu espírito. A dor negra faz com que o espírito do arcano afetado exale um cheiro que atrai os espíritos malignos para atormentá-lo pela doença. Uma das formas conhecidas de evitar a dolor foscos é ingerir com uma frequência uma fruta chamada de baga celeste, nascida nos climas frios dos países que ficam na divisa entre o resto do mundo e as terras de Marbis, que possui propriedades que neutralizam a radiação da manipulação do arqueanóxido. Ok, então vamos lá. Pegando essa descrição da doença, então eu gostaria de reforçar o fato de colocar as etapas da doença, porque você descreve mais ou menos a essência, o porquê ela acontece, o tratamento, mas não os sintomas, as etapas, então acho que seria interessante colocar aí.
E esse texto me dá algumas indagações, como por exemplo, em relação ao fruto, a baga celeste. É fácil conseguir, é fácil cultivar, é fácil retirar o princípio ativo? Porque esses pontos têm que ser considerados, porque se for, por exemplo, tudo for fácil, fazer magia é simples, você simplesmente faz qualquer coisa e você tem cápsulas e ampolas com os principativos dessa baga celeste, fazendo com que não tenha tanto problema. Então acho que seria interessante você, já que você citou a baga celeste, seria interessante você descrever um pouquinho mais sobre se é fácil achar, se é fácil cultivar, se é fácil conseguir, se é barato, se precisa de algum tipo de contato. Explica um pouco mais sobre a funcionalidade da baga e um pouco dos princípios econômicos, geográficos dela, para a gente entender um pouquinho mais de como funcionaria esse seu tratamento, beleza? Aí a gente entra agora nas possibilidades. Vamos lá. O arqueonóxido apresenta uma quantidade de prótons, nêutrons e elétrons que nenhum outro elemento possui. O estudo desse, junto do estudo de outros elementos, permite que você facilmente faça o elemento entrar em combustão girando fogo, transforme o arquenóxido em outros elementos da natureza, como terra, água e ar, até outros elementos químicos como enxofre, fósforo e lítio. O arquenóxido também pode ser usado como entorpecente. Em geral, o arcano é um tipo de magia de transmutação, né? Então, a arcanologia ela é uma mágica de transmutação. Ok, vamos lá. Eu achei bem interessante essa transformação molecular, pois como a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons é algo diferente que se conhece normalmente, poderia ser dizer que seria um composto que até a gente do planeta Terra não conhece. Dentro de todos os cento e poucos elementos químicos que nós temos, eu diria que o arqueagênio ele seria um outro elemento que não encaixa na tabela periódica. Então seria interessante também. Isso me traz bastante uma questão de transmutação científica bem forte, como por exemplo no Fullmetal Alchemist, e também num outro anime que talvez, não sei se vocês conhecem, mas caso vocês não conheçam, seria interessante. Eu vou deixar até falar pro editor colocar aqui embaixo para vocês certinho a grafia. Vocês encontram na Crunchyroll. Crunchyroll não me patrocina, mas Crunchyroll patrocine. Que se chama Seiko no Quasar, né? Então, que também fala sobre essa questão da transmutação e do controle atômico molecular dos elementos químicos. Então, Igor, se você não conhece esse anime, Seiko no Quasar, acho que seria interessante você assistir também para te ajudar na construção do seu sistema mágico. E o que eu fiquei um pouco incomodado seria o seguinte: transformar o arqueagênio em outros compostos químicos, beleza, tranquilo, você faz uma modificação estrutural do átomo, você consegue tranquilamente. Mas terra e ar são misturas. Né? O ar, no caso, é uma mistura homogênea, onde você não consegue ver a diferença, e a terra, em alguns casos, uma mistura heterogênea, dependendo do tipo de terra que nós estamos falando. Eu entendi que você queria fazer a relação com os quatro elementos, né, onde a combustão do fogo faz o ar, transformação do oxigênio, tudo mais e tal. Mas eu acho que, né, é muita referência para pouco sistema, tá? Então eu acho que seria mais interessante você focar na capacidade do composto químico se transformar em outros compostos. Aí vai da cabeça do usuário fazer a manipulação disso para que ele consiga transformar em substâncias mais complexas, tá? Porque já que ele não pode curar, então talvez alguns compostos orgânicos seja difícil de fazer. Então eu sugiro que, para deixar um pouco mais autêntico e mais fechadinho o seu sistema, cuidado com a abrangência dele, tá? Então fica com uma dica para todo mundo que estiver produzindo seu sistema mágico. Quando você for construir, descubra e produza a primeira essência dele e tente ao máximo segurar melhor na hora de produzir o seu sistema mágico. Caso você queira mais informações sobre produção de sistema mágico, eu vou deixar aqui no card também uma playlist que eu falei sobre sistemas mágicos a partir das leis de Brandon Sanderson, beleza? Então, cuidado com o foco na hora de você for fazer, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre as restrições do sistema mágico dele. A magia é incapaz de reviver pessoas, bem como curá-las, uma vez que o arcagênio presente no arquenócido é extremamente destrutivo para o corpo e o contato deste com ferimentos expostos pode causar a dor negra ou outras doenças. Em geral, tentativas de cura usando a molécula são todas sem sucesso nenhum.
Ok, né? Então achei bem legal essas restrições. E principalmente porque, quando estamos falando de coisas relacionadas à vida, né, parece que, apesar de ser um composto orgânico relacionado à vida, parece que ele não tem uma relação direta com a vida em si. Só que eu fiquei com algumas dúvidas sobre as suas restrições. Por exemplo, a utilização errada da língua abissal é uma restrição? Do tipo, o quão afeta a magia? Ela só é falha ou ela, tipo, abre as portas para os espíritos abissais? Ou se eu usei a linguagem certa, só que eu usei da fonética errada, usei alguma, errei, acho que seria interessante você colocar algumas restrições nisso também. O quão a modificação da linguagem abissal vai afetar no seu sistema mágico, ok? E outros pontos, por exemplo, a pessoa que tem a dor negra, ela pode usar magia? As pessoas mudas podem usar magia? Quem estiver em tratamento com a baga pode usar magia? Quem é asmático, por ter dificuldade com essa questão do oxigênio e a transmutação, também teria dificuldade? Acho que seria interessante você também colocar esses pontos aí para você, beleza? Seguindo aqui na variedade de uso, bora lá. Como elemento químico, o arquenóxido pode ser usado na criação de poções com mais variados efeitos. Graças a misturas com a baga celestes e ervas dos ventos, é possível criar poções de cura. A mistura mais barata é com as bagas celestes apenas, mas o excessivo ainda pode trazer problemas à saúde. A erva dos ventos, entretanto, é extremamente cara, pois nasce somente ao redor do lago chamado Espelho Cósmico, cujas águas possuem propriedades divinas e são as propriedades que dão a essa erva dos ventos a neutralidade quase absoluta dos males do arquenóxido. Alguns também usam a magia para fazer ciência, criando cristais arcanos que servem como fonte de energia e pode dar efeito diretamente baseado no grau do estudo daquele que criou o cristal. Outros utilizam o arquenóxido e as suas propriedades para criar entorpecentes potentes que não só causam efeitos alucinógenos, como podem ser usados para fortalecimento do corpo, criando super soldados. Ok. Aí me entra agora um próximo ponto. Tá? Achei legal pra caramba, tipo, isso abrange coisa pra caramba, mas vai entrar naquela mesma questão que eu falei do maior, ok? Então, assim, como eu posso explicar isso? Você abriu para muita coisa. Você abriu a produção química, a associação botânica, a cinética farmacológica dos compostos, ou seja, tipo, como os compostos reagem entre si e quais são as combinações, deixando algo beirando o infinito. Então você está entrando na botânica, na farmácia, na bioquímica, dentro do seu mundo mágico, onde você está tendenciando ser um sistema mágico mais pesado. Então, novamente, eu não vou entrar muito nessas indagações, entrando muito nisso, só que eu sugiro você pensar um pouquinho sobre o quão importante e o quão profundo você vai querer fazer dentro do seu sistema, porque pode ser interessante você dar uma segurada nas suas construções, beleza? Então, chegando aqui até os tipos de arcanos, então, chegando aqui mais ou menos até os tipos de arcanos, nós temos aqui, por exemplo, o arcano maior é aquele que conta com a presença do equinócio já no ar, nasceu com os poderes mágicos inatos em si. Esses têm uma tendência a viver pouco tempo, mas se conseguirem resistir à intensidade de energia arcana, podem viver para sempre. Os corpos desses são imunes à dor negra e geralmente apresentam uma ou mais partes com deformidades. Suas vozes naturalmente possuem a frequência de ressonância estabilizadora do arquianóxido. Ok, perfeito. Como ele surge? Essa já é a minha primeira pergunta. Como eles surgem? Seria, por exemplo, a mãe que estava gerando um feto próximo da cidade? Existe algum tratamento onde a pessoa, a mãe vai ingerindo o arquenóxido durante a gestação e caso o bebê sobreviva, é genético, é uma mutação genética que é passada. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse ponto, aqui para me responder, seria como surge os arcanos maiores, tá? Com que frequência, quantos nascem, suas características físicas, já tem um pouquinho aqui, mas acredito que as suas origens e como nascem seria muito interessante, porque
considerando no mundo mágico, tecnológico, bioquímico, com certeza as pessoas iriam querer fazer mais pessoas assim, porque seriam super soldados inatos, talvez até imortais. Então eu sugiro você dar uma olhadinha aí com um pouco de carinho sobre a questão da origem desses arcanos maiores, beleza? Seguindo aqui ao arcano menor, é aquele que estudou e por isso pode manipular a sua vontade o arquenócito presente no ar. São suscetíveis à dor negra e com isso à possessão. Precisam aprender a língua abissal para que as suas vozes atinjam a frequência e ressonância que estabiliza a molécula. Então, basicamente, os arcanos menores são as pessoas comuns que decidem adentrar nesse mundo arcano e por isso precisam aprender. Então, seriam as pessoas comuns, né? Perfeito, maravilhoso. Seguindo então aqui na variação dos usuários da magia, que a gente já está se encaminhando para o final, aonde nós iremos ver os 3 tipos de usuários: o hemastofista, o mártir e o tecniarcano, para chegar assim fechar o sistema mágico do Igor, o nosso arcanologia. Então vamos lá. Chegando aí os hemosofistas, também chamados de magos do sangue, costumam usar os cristais arcanos para poder ter o controle dos elementos do próprio sangue. Seu uso de cristais faz com que não precise aprender a linguagem abissal, uma vez que o arqueanóxido já é estabilizado pelos cristais. Porém, o cristal também impossibilita a interação do elemento com o exterior, sendo necessário fazer com que o cristal passe por suas correntes sanguíneas. Normalmente isso é feito como um pó desde que é inalado. Assim, o pó de cristal arcano consegue interagir com os elementos do corpo e a magia pode acontecer. Pode utilizar apenas os elementos do hemosofista, tem no sangue, uma das grandes limitações dessa técnica. Outra delas é a remota possibilidade do vício dos cristais e também de alguns fragmentos mal dissolvidos romper em uma das suas veias. O que me faz pensar é o seguinte: o hemosofista, né, o emo, até de hemólise, sangue e tudo mais, achei bem legal ele utilizar a terminologia sangue aí no meio, seria o seguinte: é uma escola do tipo as pessoas decidem ser, eu decidi ser um arcano e eu vou seguir a escola hemosofista. Ou quando a pessoa entra no contato com o seu mundo mágico, é feito testes para saber se ele vai ser um, vai ser outro ou vai ser o terceiro, tá? Então eu acho que seria interessante você pensar um pouquinho também no como eles são escolhidos, se isso são escolas, como funcionaria então essa separação de estilos, se é por teste, se é por sistema, se é por família. Acho que seria interessante você explicar um pouquinho de como funciona esses seus usuários mais específicos, beleza? Então, adentrando aqui mais pros finalmente, a gente chega no Mártir e no Tecno-Arcano. O Mártir é aquele que aceitou a energia do abismo e faz um acordo com as entidades de lá, podendo usar o Arcanóxido com muito mais facilidade. Ele conectou seus espíritos a entidades malignas do abismo, agora vive um estado permanente de possessão voluntária. Não enfrenta nenhum dos contras do Arcanóxido, entretanto vive numa linha tênue entre a vida e a morte. Possui corpo frágil, uma mente perturbada. Sua existência de quase morte permite com que ele enxergue o mundo espiritual também. Suas peles são completamente apodrecidas, como se como tivesse contraído a dor negra. Entretanto, não está presente dor alguma, nem coma, como a doença traz. Então aqui, até você já coloca um pouco dos sintomas da doença, né? Então acho que seria interessante você dar uma alinhada no coisa como um todo para explicar aqui. E o Mártir, ele já me entra um pouco assim, não como uma escola, mas sim como uma escolha, por exemplo, um perdido, um renegado. Então acho que também seria interessante você explicar como a pessoa vira um mártir, se é algo imposto, se é algo de perdição, se é comum. Então acho que seria interessante você também colocar um pouco da origem do mártir, que seria interessante na hora de explicar melhor o funcionamento, ou caso você queira fazer, por exemplo, um antagonista que seja um mártir, ou pessoas normais, ou, né, personagens que se tornem mártir por escolha ou não por escolha, dependendo de forma como você vai criar isso. Então, acho que seria interessante você explicar um pouquinho como funciona o surgimento e a escolha para se tornar um mártir, para que a gente tenha mais essa noçãozinha, beleza? E para finalizar, nós temos os tecnoarcanos, né? Que até aqui, pelo nome, a gente já consegue perceber
que é uma associação da tecnologia com o sistema mágico, né? Então, esses não usam magia diretamente, o produtor de cristal arcano, ele costuma aliar a ciência com o poder da Arqueonox criando cristais como fonte de energia para suas máquinas. O Tecnoarcano também tem a capacidade intelectual de estabelecer o Arqueonox mais facilmente dentro de cristais, impedindo boa parte dos contras da exposição do seu elemento, mas também limitando seu poder às capacidades das máquinas que ele cria. Nem todo tecnoarcano monta a máquina, um alquimista também pode receber o título de tecnoarcano se estabilizar e manipular Arqueonox para fazer a sua ciência. Então acho que da mesma forma que a gente tem o Mesofista, seria interessante você imaginar como são criados, se são escolas, se são facções. Acho que seria da mesma forma que o Mesofista, o Tecnoarcano, essa relação que tem entre um e entre o outro. Então acho que seria interessante você abordar de uma forma mais com mais carinho essa origem, essa formatação, porque assim você vai ter mais propriedades. Beleza? Então, assim, de forma geral, falando de uma forma mais geral do sistema mágico, eu gostei bastante da premissa trazida, principalmente por ser algo misturado com o orgânico e o místico. Eu, como cientista de formação, biólogo de formação, eu acho muito legal quando as pessoas fazem essa mistura. Vendo o seu sistema mágico, eu senti que o seu sistema mágico tende ao mais complexo. Por isso que eu estou sendo bem enfático nas críticas referente à complexidade e ao fechado. Porque existe sim o sistema mais pesado e o sistema mais suave. Como você traz muito das explicações, eu acredito que você esteja tendenciando a fazer um sistema mais pesado. Então, com isso, eu acho que seria interessante você dar mais carinho nessas explicações. Caso você esteja com algumas dificuldades, eu vou deixar também um link falando sobre os 4 sistemas mágicos, a proposta do novo 4 sistemas mágicos, porque assim você vai conseguir entender melhor, ou se você quiser fazer mais classicamente, como o do Brandon Sanderson. Então, caso você então queira fazer um sistema sem tanta explicação, eu sugiro você deixar algumas linhas abertas, mais como algo que tende ao místico. Mas como você está trazendo muita ciência, eu acho que seria interessante você sim dar um enfoque mais na pesquisa e nas fechamentos das pontas soltas para deixar o negócio um pouco mais fechadinho e mais legal, né? Então, assim, todas as observações que eu deixo aqui são fundamentadas com a impressão que eu tive do seu sistema. Então, caso você tenha mais informações e queira falar mais sobre isso, é só deixar nos comentários ou entrar em contato comigo por e-mail ou pelo Instagram mesmo para deixar as explicações. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você também tem um sistema mágico, um world building, uma cultura, uma economia, uma criatura, e você queira receber uma crítica, uma análise aqui do Craftando Mundos, entre em contato comigo no craftandomundos@gmail.com ou mande mensagem para mim no Instagram para a gente ir conversando sobre as suas criações. Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!